Olá, meus alunos, sejam todos bem-vindos para essa nossa nova videoaula. Sou o professor Renato, estarei ministrando este módulo 5 para vocês. Estaremos falando agora sobre as atividades físicas e recreativas para a pessoa idosa. Não só para a pessoa idosa, mas para qualquer idade. Mas como o nosso público-alvo é a pessoas idosas, então vamos trabalhar com nossos queridos e amados vovozinhos e vovozinhas. Então, pessoal, desde já parabenizo a todos vocês que vêm assistindo essas aulas, que estão fazendo esse curso e principalmente que chegaram até aqui neste módulo 5, que é o último módulo de vocês, e a partir dele vocês serão os novos profissionais formados e certificados por uma das melhores escolas que há no mercado brasileiro, que é a Escola Educando. Ela forma profissionais de excelência para o mercado de trabalho. E sabe quem é esse profissional de excelência que está sendo formado agora? Você! Então, na aula passada nós vimos, queridos alunos, fazendo uma breve revisão do módulo 4, nós vimos os princípios básicos de nutrição, a sua importância para a manutenção da saúde do idoso. Nessa aula, que foi o módulo 4, nós aprendemos o que é nutrição, como ela se divide, nós aprendemos sobre os macros e micronutrientes, nós vimos também quais são as principais fontes de alguns tipos de alimento, nós vimos vegetais, nós vimos legumes, falamos sobre as carnes, sobre os laticínios, falamos sobre os cereais, e depois que nós conhecemos essas fontes de alimento, nós vimos quais são os nutrientes que cada fonte dessa contém. Nós falamos sobre proteínas, lipídios, carboidratos, vitaminas e sais minerais. Também aprendemos para que serve cada um desses nutrientes e qual é a importância deles para a saúde do ser humano. E vimos também que essa importância reflete diretamente na saúde do nosso idoso, que ele precisa, por exemplo, de um cálcio para os ossos, de um magnésio para poder formar aos componentes sanguíneos, principalmente alguns pigmentos que vão transportar o oxigênio pelo nosso corpo, que vão proteger o nosso neurônio, impedindo assim que as informações, ou seja, os impulsos elétricos saiam desse neurônio e se percam ao redor do nosso cérebro, ou seja, melhorando assim os estágios ao desenvolvimento de algum processo de demência que a pessoa venha a ter. Então, é muito importante a gente ter esses nutrientes, e essa foi a nossa aula da semana passada. Espero que todos tenham assistido. É uma aula de muita importância para a sua formação, para o nosso conhecimento. É uma coisa muito importante saber de todos aqueles nutrientes, saber que existe uma dieta balanceada, que existem tipos de dieta e que para cada estágio do nosso paciente, ou seja, quando ele consegue se alimentar sozinho, quando ele não consegue se alimentar sozinho, se ele tem alguma dificuldade na hora de se alimentar, aí tem uma dieta específica que pode ser uma dieta livre, uma dieta pastosa, uma dieta líquida. Deixei até uma atividade para vocês estarem trabalhando. Espero que todos tenham feito essa atividade com relação à preparação de uma dieta para um paciente que foi dado as condições físicas desse paciente. Outra coisa que nós vimos também, que tem aqueles pacientes que não conseguem mais se alimentar por via oral, e aí nós falamos um pouco sobre as dietas enterais, os cuidados, como deve ser feito, quem tem a indicação de ter essas dietas, por onde essas dietas são administradas. Aí nós vimos que pode ser por sonda nasentéricas, por gastrostomia, por jejunostomia. Nós vimos que tem uma diferença no tipo de alimentação pela gastrostomia e pela jejunostomia. Aí nós trabalhamos de forma geral todas as formas de dietas que podem ser feitas, desde da pessoa escolher os alimentos na hora de comprá-los, até a hora de processá-los, guardá-los, ou a instabilidade dele com relação depois do preparo, quanto tempo essa dieta permanece em condições de ser administrada, de ser ingerida, o que nós devemos fazer. Isso tudo foi falado durante a nossa aula passada. A posição que o paciente tem que se alimentar, quais são os cuidados que a gente deve ter durante o processo de alimentação. Então, é uma aula muito importante. Eu espero que quem não chegou a assistir,
que assista, que pegue os exercícios. Durante os exercícios tem alguns vídeos complementares para poder aumentar a gama de conhecimento de vocês, e também acessem o Google, que está aí com uma disponibilidade muito grande, está disponibilizando para vocês muitos conteúdos com relação a essa área. Leiam bastante, se aprofundem bastante. Quanto mais conhecimento vocês tiverem, melhor será a sua formação profissional, a sua formação teórica, e você vai fazer a diferença com certeza no mercado de trabalho. E é isso que a Escola Educando quer, que é formar profissionais de qualidade. E nessa aula, o que nós veremos nessa aula, professor? Vamos lá ver, meus alunos. O objetivo desse módulo 5, como está escrito aqui em cima, do meu ladinho ali, é apresentar para você, aluno, a importância da prática diária de atividades físicas e recreativas na vida do idoso. A gente vai estar aprendendo agora a diferença de atividades físicas, como elas são, quem pode fazer, quem pode recomendar essas atividades físicas, se há diferenciação, se tem uma escala de atividade física, o que é atividade recreativa, ela tem a ver com as atividades físicas, ela auxilia em alguma coisa ou não? Quem estuda essa atividade recreativa? Quem pode falar que isso é bom ou ruim, como que funciona? E também iremos aprender algumas características, algumas formas de colocar em prática todo o conhecimento que a gente vai estar aprendendo durante esses módulos. Aí você me pergunta, professor, isso parece bem interessante, mas por que a gente tem que aprender isso? A gente vai ver agora os tópicos, e nesses tópicos a gente vai saber o porquê a gente tem que aprender sobre atividade física. Qual a importância desse conhecimento para nós, cuidadores, para vocês que estão se formando agora. Então a gente vai pegar um apanhado geral, vamos ver quais são os temas que iremos estudar? Então, o conteúdo deste módulo vai ser praticamente autoexplicativo. A gente vai estar entendendo tudo como funciona e por que a gente está estudando, a gente vai estar vendo tudo agora. Vamos começar conceituando o que é atividade física, por que a gente estuda isso. A gente vai ver que a atividade física em si, ela não tem muito sentido para a vida do idoso, a não ser que ela venha, não só do idoso, mas de qualquer faixa etária, mas se ela não vir acompanhada de uma ideia chamada psicomotricidade. A gente vai aprender o que significa essa psicomotricidade. Olha que palavrinha nova para vocês fazerem a anotação de vocês aí. Essa psicomotricidade vai estar trabalhando algumas características, tem algumas ferramentas de como trabalhar, ela observa algumas coisas, ela propõe algumas atividades, e que isso vai trazer uma melhoria, uma qualidade de vida melhor para o nosso idoso. Não só para o idoso, mas como eu falei, para qualquer faixa etária. Então, os conceitos de atividade física vai entrar nessa parte da psicomotricidade. E essa psicomotricidade, daqui a pouquinho eu vou falar nos próximos tópicos, que vai trazer para a gente uma responsabilidade para o cuidador com relação ao idoso. O segundo tópico nosso é atividades físicas versus exercícios físicos. Tem diferença entre atividade física e exercício físico? É a mesma coisa? Nós, cuidadores, a gente realiza atividade física ou exercício físico no nosso paciente? E no nosso dia a dia de cuidador, a gente realiza alguma das duas práticas? Ou é uma coisa só? E aí, você sabe me dizer se é uma coisa só ou tem diferença? Depois a gente vai estar vendo o terceiro tópico, aí sim a gente vai entender por que a psicomotricidade é tão importante, porque o Estatuto do Idoso e a atividade física e recreativa estão completamente entrelaçados, ou seja, os principais itens do Estatuto do Idoso, aquilo que o governo, o Estado e a família têm que propiciar para o idoso, a maior parte dos itens é atividade física e recreativa. Então nós vimos lá no primeiro módulo que o cuidador, a função dele é substituir a família na ausência dela. Quando ela não pode estar presente, eles contratam a nós, cuidadores, para estar ali fazendo o papel de
família, está acompanhando, cuidando, está fornecendo carinho, atenção, está fornecendo zelo, companhia, amor para esse paciente. Ou seja, às vezes, como eu falei, nós seremos as únicas pessoas que fornecerão esses sentimentos bons e farão com que essa pessoa se sinta ainda o ser humano é importante, amado por alguém, pelo menos por nós cuidadores. Aí, ou seja, é função nossa, lá no Estatuto do Idoso pede que o idoso tenha esse direito, impõe que esse idoso tenha esse direito, mas também naquelas duas leis, lembra daquelas leis que regulamentam e regulam a profissão do cuidador? Lá fala que nós temos o dever de propiciar para o idoso momentos de recreação e atividades físicas. Isso é função nossa. Nossa profissão surgiu e foi regulamentada para fazer isso. Ocupar o tempo ocioso do paciente com alguma coisa que vai trazer um benefício para ele. Então aqui agora a gente vai começar a aprender e vamos terminar a aula, vamos começar aprendendo e terminar a aula sabendo quais atividades fazer, como organizar essas atividades e qual o benefício que ela traz para esse idoso. A gente vai estar vendo também o planejamento dessas atividades. Esse planejamento envolve quem é o paciente que a gente vai estar trabalhando, como que a gente vai trabalhar com ele, o que a gente vai fazer com esse paciente, como que eu vou conseguir fazer essas atividades, eu tenho que pensar a atividade de que forma, eu tenho que avaliar essa atividade de que forma. Isso tudo a gente vai estar aprendendo aqui. As atividades recreativas para o idoso, aí a gente já está entrando na prática. Esse item de atividades recreativas para o idoso, a gente vai estar conversando sobre algumas atividades que vocês podem estar desempenhando e fazendo com o paciente de vocês. Mas eu falo para vocês, busquem mais atividades na internet, procurem saber o gosto do paciente de vocês, aquilo que ele gosta de fazer e coloquem em prática. Crie atividades, seja criativo, comece a inventar, inovar atividades. A gente vai ver que é muito bom você inovar uma coisa que já existe. Outra coisa que a gente vai estar trabalhando é a ginástica cerebral. Já ouviu falar sobre isso? Olha que legal, um conhecimento novo que eu acho que a maior parte de vocês desconhece. Eu mesmo fui conhecer há pouco tempo, quando eu comecei a trabalhar como professor de cuidadores de idosos. Que antes eu já ouvi falar, mas nunca tinha procurado informações suficientes e para saber a importância dela no dia a dia do tratamento do idoso. Hoje eu já sei que é de suma importância trabalhar a ginástica cerebral não só para o idoso, mas para pessoas principalmente a partir dos 35, 40 anos, para chegar numa vida idosa, ou seja, na terceira idade, com menos chances de ter demência. Isso é possível reduzir essa chance de ter demência. Basta exercitarmos nosso cérebro. Mas como exercitar? Vamos aprender durante essa aula. Logo em seguida a gente vai estar falando sobre as atividades de ginástica cerebral, ou seja, o que a gente pode fazer. O que entra como essas atividades práticas para desenvolvimento da ginástica cerebral. Primeiro a gente vai aprender o que ela é, como ela melhora a qualidade de vida do nosso paciente e depois a gente vai ver o que a gente pode estar trabalhando, quais são as ferramentas que a gente vai poder estar utilizando para estar colocando em prática essa ginástica cerebral. E por último, a gente vai estar trabalhando algumas práticas assistidas pela equipe multidisciplinar. O que vem a ser essas práticas assistidas? São aqueles profissionais que a gente vai estar trabalhando junto, que irão solicitar que o cuidador, solicitar para mim, para você, para quem seja cuidador, que realize algumas atividades para dar continuidade do tratamento do paciente. O fisioterapeuta que vai fazer 2 sessões de fisioterapia e pede para você fazer mais 3, 4 vezes durante o dia. O fonoaudiólogo que vai lá faz uma sessão ou 2 e pede para você fazer de 3 a 4 sessões durante o dia, repetir aquele procedimento que ele fez. Eles vão estar orientando ao cuidador para estar fazendo alguns tipos de atividades. Mas é sempre bom a gente já ter mais ou menos uma noção, um conceito e já saber, quando ele falar para a gente vai precisar que você passe texturas no rosto do paciente.
Ah, eu já sei que para passar essas texturas ele quer que aconteça tal coisa. Esse acontecer tal coisa, ou seja, o objetivo daquele procedimento, que às vezes pode parecer muito simples, nós já teremos. Não será algo novo, assim, que vai causar tanto espanto, ou que seja talvez difícil de ser assimilado, pois a gente já tem uma noção do que é e para que serve. Então esse é o objetivo nosso, ok? Deste módulo 5. Espero que vocês gostem de todo o conteúdo que vai ser abordado. E gosto de lembrar sempre, peguem caneta e papel, anotem tudo, tomem nota de tudo que for importante, pause o vídeo, veja várias vezes, que eu vou estar sempre aqui esperando vocês assim que vocês pausarem o vídeo. E outra coisa, bem importante, façam os exercícios que eu estou postando com muito carinho para vocês. São exercícios que vão estar ajudando vocês no processo de fixação. Assista os videozinhos que eu coloco lá para vocês também, que são vídeos complementares, e bons estudos. Vamos começar nossa aula? Nada melhor que começar nossa aula com uma breve definição do que é o conceito que nós vamos estudar agora. Por que a gente vai estudar ele? Enfim, o tema do nosso módulo 5 vai rodar em torno de uma palavrinha que significa que quer dizer psicomotricidade. Eu coloquei até um vídeo que explica o que é psicomotricidade. Praticamente cada pedacinho dessa palavra, psicomotricidade, tem algo por trás. A cada conjuntozinho de letras tem algo por trás, e esse vídeo vai estar mostrando para vocês o que realmente quer dizer essa palavra psicomotricidade, ou seja, a junção de vários saberes, de vários objetivos, que surgiu uma única palavra. E o que é a psicomotricidade em si, quando junta todas essas informações que eu falei que vocês irão ver num vídeo separado lá nos exercícios, forma a palavra psicomotricidade, que nada mais é que um ramo, ou seja, uma parte da psicopedagogia, que é a junção da psicologia, dos saberes da psicologia com os saberes da pedagogia, juntou as duas coisas e surgiu o ramo da psicomotricidade. Como assim, professor? A psicologia ela vai trabalhar muito com a parte cognitiva, com a parte social, com a parte do pensar, a interação do ser humano com relação aos outros seres humanos, como que ele se comporta, como que ele interage no seu dia a dia, até com ele mesmo. Agora, a pedagogia já vai trabalhar com o processo de aprendizado, o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento dessa pessoa através dos vários estímulos que ela está recebendo no seu dia a dia. Agora, por que não juntar esses dois conceitos, esses dois saberes, aí formar um só, para facilitar o estudo e facilitar o campo, direcionado a uma direção? Então, juntando a psicologia e a pedagogia, surgiu a psicopedagogia. E a psicopedagogia, ela começou a perceber que a pessoa ela começa a aprender, ela se desenvolve um pouco mais se ela sentir prazer naquilo que ela está fazendo. Isso é ou não é verdade? Se você gostar do que você está fazendo, você faz com mais vontade, você dedica mais tempo àquilo, você aprende de forma mais fácil, pois você está aprendendo de forma prazerosa. Então, o ato de estudar, se for algo legal, se for algo que você gosta, se for divertido, você aprende melhor. Isso, quem falou isso foi o pessoal da psicopedagogia. Então, o que eles viram? Eles pensaram o seguinte: se o ato de aprender for mais legal, se for divertido, e nada mais divertido do que o quê? Brincar. É a primeira coisa que a gente aprende a fazer que nos dá alegria quando nós somos crianças. Brincar dá muito prazer à criança. A gente começa a fazer brincadeirinhas com a criança, com o bebê quando nasce, fazendo careta para eles, apertando a bochechinha deles, falando de uma vozinha mais engraçada para eles poderem rir. E a gente fica muito feliz quando eles dão um sorrisinho deles, não é verdade? Ou seja, eles começaram a juntar o ato de brincar com o aprendizado e o desenvolvimento. Mas brincar especificamente, para você brincar, você precisa fazer o quê? Se movimentar. Tem como você brincar parado? A não ser que seja aquela brincadeira de estátua.
Aí, ou seja, sem ser a brincadeira de estátua, a gente brinca se movendo. A criança brinca correndo, pulando, jogando. Aí, ou seja, vamos trabalhar então uma forma de aprender e se desenvolver se movimentando. Quando começou a estudar o movimento, junto com o processo de aprendizado, ou seja, que se movimentar dá prazer, libera serotonina no nosso corpo, libera adrenalina, noradrenalina, norepinefrina, que faz a gente ficar totalmente feliz, extasiado, sentindo prazer, sentindo que as energias estão renovadas. Ou seja, essa sensação criaram para isso a psicomotricidade. Psicomotricidade, então, vai ser a ciência que vai estudar o movimento que gera um desenvolvimento para o ser humano. Então, a psicomotricidade é um ramo da psicopedagogia que estuda o movimento e esse movimento tem que gerar algo de bom, algo de aprendizado, de melhoramento, de condicionamento para o ser humano. Caso não gere nada, então não é o ramo da psicomotricidade. Como assim, professor? Tem como um movimento não gerar nada? Sim, tem como. Quando a gente fala em movimento, a gente fala em movimento amplos e movimento mais pequenos. Quando a gente fala de movimento amplo, a gente está falando de um tipo de movimento que seja mais abrangente, tipo você abrir os braços, você correr, você abraçar alguém. Isso é um movimento mais amplo. Mas a gente também tem movimentos mais finos, que a gente chama de movimentos de pinça. Quando você pega alguma coisa com a ponta dos dedos, aí você vai lá e cai um carocinho de arroz no chão. Imagina um caroço de arroz que é bem pequenininho, caiu no chão e você vai lá com a pontinha do seu dedo, você consegue pegar ele, fazendo um movimento de pinça. Mas a gente também tem movimentos muito menores que o movimento de pinça, que são aqueles movimentos que acontecem constantemente, ou seja, involuntariamente no nosso corpo. Seu coração não está batendo? Seu cérebro não está funcionando? Então, tem movimentos que você não controla, mas que estão acontecendo e são bem pequenos. Esses movimentos, eles são do ramo da psicomotricidade? A gente vai estar vendo isso agora. Um movimento que vai causar um movimento, nem um movimento, na verdade é um estado do ser humano que ele entra todos os dias, é algo fisiológico do ser humano que causa prazer, que vai deixar ele às vezes se movimentando ou não, que ele vai se movimentar para um lado para o outro, que é o dormir. O dormir a psicomotricidade estuda? Não. Por que o dormir a psicomotricidade não estuda? Porque você não está aprendendo nada naquele momento, por mais que você tenha movimentos. Então não é todo movimento que a gente vai estudar em psicomotricidade. A gente quer estudar aqueles que vai trazer um benefício para o ser humano. Esse benefício pode ser cognitivo, pode ser físico, pode ser social ou pode ser pessoal. A gente vai falar de cada um deles agora. Então a gente já viu que o estudo nosso desse módulo 5 é da psicomotricidade, que a psicomotricidade é um campo da psicopedagogia que estuda o movimento e esse movimento tem que gerar algum ganho, algum benefício para o nosso corpo. E esse benefício tem que gerar principalmente algum aprendizado, alguma melhora física. Agora a gente já viu também que esse movimento ele pode ser um movimento amplo, ele pode ser um movimento pequeno, como o movimento de pinça principalmente. Então, só da gente pensar em movimentos amplos e movimentos de pinça, aí você pode, como aluno bem dedicado, você já deve ter reparado que um movimento amplo, como essas senhoras estão fazendo aí na foto, a pessoa pode trabalhar numa atividade física, numa academia, numa escola de dança, na rua, elas podem fazer isso daí. Isso é um movimento amplo, concordam comigo? Mas também, temos aquele movimento de pinça, que ele vai ter que pegar alguma coisa. Tem algum profissional que cuida especificamente de quem faz atividade física e tem algum profissional que cuida especificamente quem consegue ou não pegar com a pontinha dos dedos alguma coisa? E aí, o que você acha? Então vamos lá. Quando a gente fala de psicomotricidade, fala de movimento, a gente tem que pensar que alguns profissionais vão estar trabalhando com esses movimentos do paciente. Um deles somos nós. Nós estaremos trabalhando com o nosso paciente se movimentando. Caso ele não se movimente, ele provavelmente morreu e a gente não viu.
Então, nosso paciente vai estar se movimentando. Por mais que ele tenha perdido toda a parte de controle muscular, mas a parte metabólica dele está funcionando. Como eu falei, o coração dele está batendo. Se o coração dele parar, acabou tudo. E a gente tem que ver quando acontece isso. Nada de deixar seu paciente morrer sem você estar ali perto dele, sem você ver. Que eu já vi casos de cuidadores estarem fazendo plantão, o paciente evoluiu a óbito no começo do plantão, no outro dia, na passagem de plantão, que foram perceber que o paciente tinha evoluído a óbito, já estava gelado, duro lá há muito tempo, e o cuidador só achou que ele estava dormindo, deixou ele quieto lá, não vou mexer nele não, porque ele está com sono tão bom. Tá parecendo um anjinho lá, realmente já tinha virado um anjinho, já estava lá no céu, e o cuidador achando que ele estava lá deitado. Então vamos lá. Temos profissionais que vão trabalhar com movimento além de nós cuidadores. O primeiro desses profissionais que a gente tem é o médico. O médico é aquela pessoa que vai estar avaliando o paciente, vai estar fazendo um check-up para saber se o paciente pode ou não fazer as atividades de psicomotricidade. Se ele pode ou não. Já ia falar o nome do próximo vídeo. Não posso adiantar o próximo vídeo não. Então vamos ficar com a psicomotricidade por enquanto. Então vamos lá. O médico vai estar avaliando se o paciente pode fazer atividade de psicomotricidade. Se ele puder fazer, o médico vai liberar ele e o cuidador familiar vai levar esse paciente para outro profissional, que não é o médico. Esse outro profissional é o educador físico. É o educador físico que vai ver os laudos que o médico deu, que o paciente está ortopedicamente liberado para fazer, ou seja, não tem nenhum tipo de lesão ortopédica, nem articular, que esse paciente não tem problemas cardíacos, o cardiologista já liberou ele também para fazer atividades, ele pode fazer porque o cardiologista já liberou, ele já está de posse das taxas metabólicas dele, de colesterol, de glicose, que isso auxilia também o educador físico a preparar, a prescrever as atividades físicas dele, ele precisa ter esse conhecimento. O paciente é diabético, o paciente é hipertenso, o paciente é cardíaco, tá, beleza, o paciente não é cardíaco, o médico liberou. Ele tem uma leve pressão alta, mas ele é diabético, então ele precisa perder mais peso, pois o diabético, quanto mais peso tiver, mais difícil é o controle da diabetes, pois a gente tem que lembrar que aquela gordura acumulada no nosso tecido, antes ela era o que? Glicose. Glicose que aumenta aumenta a diabetes do paciente. O que a gente precisa saber agora? O educador físico vai de posse de todos esses documentos que o médico emitiu, que é o laudo, que é o atestado, qualquer coisa que o médico tenha emitido, ele vai prescrever a atividade física do paciente ou o exercício físico. Isso a gente vai ver daqui a pouco. Se é atividade física ou exercício físico que o educador físico vai passar para o paciente. Qual a nossa função como cuidador? É estar orientando esse paciente, é estar acompanhando ele durante a atividade física ou o exercício físico que ele for fazer. A gente está junto com esse paciente. Pois ele pode sofrer algum tipo de lesão, ele pode precisar de algum tipo de auxílio e precisa do cuidador perto, próximo, ok? Outra coisa que pode acontecer também, o seu paciente idoso, ele pode ter sofrido uma sequela, um acidente vascular cerebral, que nós já estudamos, isquêmico e hemorrágico, ele precisa restabelecer a saúde dele, ele pode ser indicado a fazer fisioterapia. O fisioterapeuta também pode prescrever atividades físicas ou exercícios físicos. E aí, o que você acha? Para restabelecer a saúde desse paciente, ele vai fazer algumas sessões de fisioterapia. A gente vai aprender o que é as sessões de fisioterapia também. Outra coisa que pode acontecer com o seu paciente é que durante o AVC que ele teve, esse AVC pode ser na região de Wernicke, que é na frente do cérebro, aqui na frente, embaixo da nossa testa, e pode ter afetado as cordas vocais, ele parou de falar, que ele está com afasia de Wernicke. Ou seja, uma lesão na região do cérebro chamada Wernicke, e aí essa afasia vai fazer a falha ou a falta da fala, ou seja, vai dificultar as cordas vocais de emitir sons, ou se emitir sons, vai ser sons desordenados, a pessoa não vai conseguir falar corretamente.
Aí vai ser indicado que um fonoaudiólogo entre com uma terapia em cima deste paciente. Ele vai começar a fazer algumas atividades, também vai pedir para o cuidador auxiliar ele. Ou seja, e tem aquele paciente que quando teve, por exemplo, o AVC, que a gente está falando aqui agora, ele perdeu a movimentação do braço. Automaticamente ele perdeu o movimento de pinça. Esse movimento de pegar coisas pequenas, escovar os dentes, que é segurar algum cabinho de uma escova que é pequenininha, segurar o cabo de um pente para pentear o cabelo, e ele perdeu essa coordenação motora, quem vai fazer essa reabilitação deste paciente é o terapeuta ocupacional, que tem a função de reensinar, reeducar o paciente a atividades básicas do dia a dia, como se alimentar, escovar os dentes, colocar a própria roupa, pentear o próprio cabelo, tomar o próprio banho, ou seja, utilizar aquele membro que ele perdeu a movimentação, reeducar esse membro para que ele possa estar fazendo aquela função de novo. Isso porque o cérebro do ser humano ele tem uma capacidade incrível de reassocializar as funções neurológicas. Ou seja, se uma parte do seu cérebro sofreu um trauma, perdeu a capacidade dele de executar determinada função, outra parte do seu cérebro, se for mandado estímulo, ou seja, ficar fazendo bastante vezes estímulo para aquele membro superior, por exemplo, perdi o movimento do membro superior direito, que o meu cérebro sofreu uma lesão onde coordenava esse movimento. Outra parte do meu corpo pode começar a desempenhar essa função se eu ficar mexendo muito com aquele membro que estava parado. Ele começa a pegar estímulo, aquele membro está funcionando, tem alguma coisa mexendo ali, até que o cérebro toma função em outro local e a pessoa volta a mexer com aquele membro, ou totalmente ou parcialmente. Depende, no caso do AVC, igual aquilo que foi falado, da resposta rápida ao atendimento. Alguém viu rapidamente e socorreu o paciente. Uma coisa está linkada na outra. Então, nesse primeiro pedaço, a gente viu que a psicomotricidade é o ramo da psicopedagogia que estuda o movimento, e esse movimento tem que trazer algum benefício para o nosso corpo. Ele pode ser um benefício cognitivo, a gente vai ver o que é isso, que nada mais é que a capacidade que a gente tem de entender as coisas que estão acontecendo próximo a gente, ao nosso redor, e saber se isso é bom ou ruim para a gente. Isso é a nossa parte cognitiva, por exemplo, um cachorro está vindo rosnando, correndo na sua direção e você automaticamente, o seu cérebro detecta, epa, perigo, ele está vindo me morder, preciso sair daqui, não posso ficar esperando ele vir morder minha canela. Agora, se você perder a sua parte cognitiva, tiver com alguma dificuldade, o cachorro vem rosnando para o seu lado, vem latindo para perto de você, te morde porque você não prestou atenção, você não conseguiu identificar que aquilo era um perigo. Ou seja, essa é a nossa parte cognitiva que a gente tem que estar exercitando ela, por isso que a gente vai fazer exercícios cerebrais, ok? A ginástica cerebral. Então, pessoal, essa foi o nosso começo da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado um pouco de saber que existe essa psicomotricidade, que ela tem um objetivo, e o objetivo dela nada mais é que melhorar a vida do nosso paciente através de brincadeiras. Essas brincadeiras a gente chama de recreação. Então, atividades físicas e recreativas, ou seja, a gente vai estar desenvolvendo o físico através da recreação. Recreando, a gente vai estar desenvolvendo a parte cognitiva, social e pessoal do nosso paciente. A gente se vê na próxima aula. Até mais!